Então, bora. Galerinha, o assunto hoje é corrente elétrica. Lembrando que a gente tem duas aulas, esse horário e o outro. Esse horário eu quero finalizar a explicação. Próximo horário a gente resolveu uns exercícios relacionados à corrente elétrica. Assunto muito tranquilo, viu? Já postei dois vídeos, não. Dois vídeos com a turma anterior. Então, vocês vão ter mais materiais de estudo aí. Então, focando aí. Lembrando que a lista de exercício encerra hoje, viu? Vou deixar para encerrar mais tarde um pouco. Corrente elétrica. Tudo que a gente viu até agora foi relacionado aos elétrons, né? Aí você tem um corpo com excesso ou falta de elétrons, você tem o fenômeno energia elétrica, tranquilo. Né? A gente estava estudando eletrostática, agora a gente entrou na eletrodinâmica, que é o estudo de cargas em movimento. Então, o elétron vai estar se movimentando dentro de um condutor. Ok? Quando eu tenho isso, eu tenho corrente elétrica. E tem como analisar N fatores ali, detalhes ali dentro desse processo. Ok? Então vamos lá. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica vem de fluxo, o nome vem de fluxo. Corrente, fluxo, de quem? De elétrons, né? Quando você tem um pedaço de fio onde não está passando corrente elétrica, né? Você tem lá vamos considerar assim, uma fiação que liga uma luz. Está lá desligado, né? Então, os elétrons ficam desordenados ali dentro. Eles ficam indo para todas as direções possíveis. Né? Então, quando você não tem, sem corrente elétrica, quando você não tem corrente elétrica passando, né? E aí os elétrons vão ficar desordenados. Quando você liga ali no interruptor e passa energia elétrica, você está dando um fluxo, uma ordem, né? Uma direção para esses elétrons. Então, a direção para esses elétrons, né, é seguir aquela corrente. Então, quando você liga ali, com corrente elétrica, você vai ter os elétrons ordenados. Então, só para detalhar aí, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente também tem soluções eletrolíticas que também produzem corrente elétrica, só que nesse caso, das correntes eletrolíticas, você já está falando de íons. E aí você tem cátodo, anodo, que são os processos ali que faz a pilha funcionar. Ok? Você tem gases ionizáveis também, e assim por diante. Mas aqui o nosso, a gente vai trabalhar um material sólido, né? Um fio de cobre, o mais conhecido de todos. Tranquilo. Então, quando eu tenho um pedaço de fio, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons saindo de uma região, né, do negativo para o positivo, de encontro. Tranquilo. Né? Agora aqui eu vou falar sobre o sentido convencional, o sentido real da corrente elétrica. Por que disso, professor? Porque é o seguinte, se você um dia fazer um curso de elétrico, ou que seja, dessa área, você vai ter que entender isso aí. Então, a gente vai fazer a base aqui. Quando a gente tem uma corrente elétrica, e a gente viu lá no início, que é o elétron que sai do átomo e vai para outro átomo, sai de um corpo e vai para outro corpo. Né? Aqui no sentido da corrente elétrica, a gente tem um conceito seguinte. Real, o que realmente acontece a energia, os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo. Polo negativo representa para mim estar com excesso de elétrons. Polo positivo representa estar com falta de elétrons. Então, quem está com excesso quer ir para quem está com falta, né? Então, vai fazer esse fluxo aí, essa corrente aí. Beleza, ok. Tranquilo. Aí eu tenho aqui a representação para vocês. Na primeira representação, eu tenho, né, uma pilha, o lado positivo de cá e o lado negativo de cá. Eu tenho um circuito elétrico e um pedaço de fio ampliado, vamos falar assim. Eu poderia colocar uma lâmpada aqui, mas vai dar para entender o conceito. Os elétrons saem do polo negativo, andam no circuito e vai para o polo positivo. Esse, né, é o sentido real da corrente elétrica. Esse é o sentido. Né? Se a gente pegar para analisar, é o seguinte. Um dos últimos assuntos que a gente está falando agora é campo elétrico. O que é o campo elétrico? Quando você tem um corpo eletrizado, ele gera um campo elétrico. Se ele é eletrizado positivamente, é de afastamento. Se ele é negativo, é de aproximação. Por isso que a gente tem essa representação aqui, ó. Ok? Um corpo eletrizado positivamente, ele gera afastamento. Um campo elétrico de afastamento. Um campo elétrico negativo gera um campo elétrico de aproximação. Se eu aproximar duas partículas eletrizadas, uma positiva e uma negativa,
os campos elétricos do positivo vai tudo para o negativo. Então, o fluxo do campo elétrico, não confunda, campo elétrico. Sai do positivo e vai para o negativo, campo elétrico. Aí aqui eu tenho a representação, ó, do Ezinho com a seta indo para a direita, sabendo que os elétrons estão indo para a esquerda. Por que disso, professor? Porque o campo elétrico, ele sai do polo positivo, né, gerado, e vai para o negativo. A direção do campo elétrico é essa. Campo elétrico, né? Agora, se a carga vai interagir com ele ou não, vai depender de muitas coisas, né? Igual a gente estava vendo lá com carga de prova. Vai depender do sinal da carga de prova e assim por diante. Então, o sentido do campo elétrico é do positivo indo para o negativo. A orientação real dos elétrons vai sair do negativo e vai para o positivo. Ok? Isso é o sentido real. O que realmente está acontecendo é isso. Os elétrons saem do negativo e para o positivo. Ah, professor, é assim na minha vida? Sim. É isso que acontece. Só que nós, né, em questão de termo de estudo, a gente trabalha no sentido convencional. Atribuiu-se o quê? Que o sentido que a gente trabalha é no sentido convencional, é na orientação do campo elétrico. Você vai ver que muitas vezes, exercício que você for resolver, você vai ter a orientação do campo elétrico, da corrente elétrica, sair do positivo e ir para o negativo. Pô, mas o meu professor que ensinou que é os elétrons que se movem. Sim, é real o que acontece. Só que para a representação do circuito elétrico, a gente vai direcionar o sentido da corrente elétrica acompanhando o campo elétrico. Então, é do positivo indo para o negativo, como se fossem os prótons indo para os nêutrons, ou para os elétrons, ok? Então, o sentido convencional é o que a gente vai trabalhar nesse decorrer do curso, ok? Então, você vai deparar aí com vários estudos relacionados à eletricidade. Então, o sentido convencional é o sentido da corrente elétrica. O professor, você está falando, se eu for fazer um exercício depois com você, ele vai representar o sentido da corrente elétrica saindo do positivo e indo para o negativo? Isso. É o sentido convencional. O sentido real é inverso. Ok? Então, a gente vai ter essa atribuição aí. Perguntas? Perguntas? Deixa eu tentar só alinhar aqui. Isso. Melhor assim. Fala, Marcele. Pode perguntar. Tá visualizando beleza o quadro, galera? Tá bom a visualização do quadro? Manda um sim ou um não aí. É porque eu cheguei um pouco para trás. Tá bom o quadro, ok. Não entendi direito o sentido convencional, professor. Beleza, Marcelo. Então vamos lá. Marcelo, é o seguinte. De novo. Aqui eu tenho uma pilha ligada. Uma pilha. Você pegou uma pilha normal da sua casa, colocou dois fiozinhos fininhos e ligou na lâmpada. Lâmpadazinha de LED. Ela acendeu. Ok. O que realmente está acontecendo lá dentro? Os elétrons estão saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Quando ele passa no filamento do LED, ele libera, né, aquela energia luminosa. Tranquilo. Sentido real. É o que realmente acontece. Só que nós, né, nos estudos de eletricidade, você vai ver aí, o que é adotado é o sentido convencional. Sentido convencional. Como assim, professor? O sentido convencional, que é o quê? É a orientação do campo elétrico. Se eu for para analisar duas partículas, vamos pensar o seguinte: esquece isso aqui, ó, essa parte aqui. Vamos analisar só aqui. Ó. Se eu tiver uma partícula energizada positivamente e uma negativamente, todo o campo elétrico vai sair do positivo e para o negativo. Como se fosse o negativo sugando o campo elétrico do positivo. Por que eu quero mostrar isso? Porque quando eu tenho um circuito elétrico, eu tenho essa representação. Eu tenho uma parte que é positiva, que é a parte da pilha que é positiva. Então, o campo elétrico aqui, ó, não é de afastamento, o corpo não está energizado, então o campo elétrico, a orientação dele é sai do positivo e vai para o negativo. Aí, em termos de eu representar a corrente elétrica, eu represento indo do positivo para o negativo. Como se fosse, né, os prótons saindo do positivo e indo para os elétrons. Né? Como assim, professor? Qualquer exercício que você for deparar, ele vai representar assim, Marcelo. Ó. Vai ter lá uma lâmpada, né? Aí fala assim, ó.
Aí ele vai ter uma lâmpada lá, né? Bonitinho. Uma lâmpada. Ela tá acesa. Aí ele foi lá e ligou dois fios a uma certa pilha. CD positivo e negativo. Aí ele vai falar o seguinte: qual que é o sentido da corrente elétrica? Se ele perguntar só isso, você só faz assim, ó. Você representa indo do positivo, indo para o negativo. Ou melhor, todo exercício que você deparar, você vai ver que o sentido da corrente elétrica é como se fosse os prótons saindo indo para os prótons saindo indo para os elétrons. Porque o que a gente adota para trabalhar é o sentido do campo elétrico. O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Mesmo eu sabendo que o que realmente acontece, o que de verdade acontece, é em duas elétrons para os prótons aqui. Então, o sentido que a gente vai adotar, que a gente trabalha, é o convencional, que é sair dos prótons e ir para os elétrons, sair do positivo e ir para o negativo. O que acontece é isso. Não sei se deu para você entender. Então, um dos dois, professor, você está falando o seguinte, que todo exercício vai trabalhar o sentido convencional, que é o inverso, que é indo positivo para o negativo? Sim. Né? Eu só quero demonstrar o real, porque pode deparar também, falar seu exercício. Represente o sentido real da corrente. Real é os elétrons saem daqui e vai para cá. Sai do negativo e é positivo. Realmente o que acontece é isso. Ah, mas qual que é o sentido mais adotado de circuito elétrico? É saindo do positivo e indo para o negativo. Porque acompanhando o sentido do campo elétrico. É esse o sentido, é o sentido convencional. Convencional que todo mundo utiliza, é o tradicional, entre aspas, falando. Né? Ninguém usa o real, o que realmente acontece. Adota sempre o convencional aqui, ó. Convencional. Né? Você sempre vai deparar isso. Sempre você vai ter lá um positivo, negativo, um aparelho, aí ele vai representar a corrente elétrica saindo do positivo e indo para o negativo. Você vai, pô, mas está errado. Não é os prótons que se movem. Não, não é que está errado. Ele está adotando, seguindo o sentido do quem? Do campo elétrico. Ok? Porque uma carga positiva gera campo elétrico de afastamento e a negativa de aproximação. Então, dentro de um filamento ali, né, dentro da corrente do circuito elétrico, o campo elétrico sai acompanhando e vem para cá. Conseguiu associar um pouquinho? Não precisa sofrer muito com isso, não. Você entendendo que o que a gente vai associar é só o convencional. Que a gente vai trabalhar mais ao sentido convencional. E aí? Perguntas? Deu para entender mais ou menos aí, Marcelo? É o seguinte, o sentido que a gente vai mais trabalhar é o convencional, né? Mesmo sabendo que o que realmente acontece lá dentro é indo dos negativos para o positivo. Mas o sentido mais adotado nos exercícios é sai do positivo e vai para o negativo. Pô, mas é os prótons não, os elétrons não. Sim, mas é o sentido convencional. Qual que é esse? É o do campo elétrico. Porque o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Ok? A gente vai trabalhar mais exercício, eu acredito, então vai devagarzinho, vai engrenando aí. Agora aqui eu tenho intensidade do campo elétrico, da corrente elétrica, desculpa. Intensidade da corrente elétrica. É aquele conceito. Você talvez lava a casa toda vez, uma vez por semana, ajuda sua mãe, seu pai, ou sei lá, você mora sozinho. Aí você foi lá, e toda vez que você coloca o balde para encher, você já tem uma noção que dentro ali de 5, 4 minutos o balde já está cheio. Porque você já tem uma noção de fluxo de água, né, lá da sua casa aí, né, uma certa vazão. Tem como você medir aquilo, né? O seu balde tem uma quantidade de litro, você pega o tempo, né, aí você pega a quantidade de litro, divide pelo tempo, você vai saber o fluxo ali, beleza. E tem como eu fazer isso também aqui na intensidade de corrente elétrica. Quanto de elétrons está passando por um certo momento ali de um condutor? Quanto? E aí? Tem como saber essa intensidade? A quantidade de elétrons que está sendo distribuída nessa corrente elétrica? Tem, sim. Para eu fazer essa intensidade de corrente elétrica, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a intensidade, que é igual carga elétrica dividido por intervalo de tempo, delta T. Professor, eu estava estudando, eu vi um delta Q maiúsculo. Também tem. Muitas literaturas trabalham delta Q. Mas nós aqui vamos trabalhar só o Q mesmo. Vai dar o mesmo resultado.
Ok? É a mesma situação aí. Delta, aí você vai ter o Q dividido por intervalo de tempo aí. Quer dizer, assim que eu acho que é melhor. Então vamos lá. Para eu calcular a intensidade, quantos elétrons estão passando aqui, eu pego a quantidade de carga elétrica e divido pelo tempo gasto, ok? Eu vou fazer isso para descobrir. Então vamos lá. Deixa eu só. Isso. Tranquilo. Professor, e aí? Aqui, ó, lembrando que Q é carga elétrica e delta T é em segundo, né? Logo, você vai ter intensidade de carga elétrica é Coulomb dividido por segundo. Então, essa vai ser a unidade de medida, ó. Coulomb por segundo. Unidade de medida de quem? De intensidade de corrente elétrica. Só que no sistema internacional, a gente trabalha intensidade de corrente elétrica, a gente trabalha em ampere. Então, aqui é ampere. O que significa ampere? Ampere significa coulomb por segundo. A cada segundo passa aqui quantidade de coulomb. Coulomb carga elétrica. Então, a gente representa por ampere. Beleza? A gente vai deparar muito também aqueles submúltiplos que a gente já estava trabalhando. Quais são eles, professor? São miliampere, que é 10 a menos 3, microampere, que é 10 a menos 6, ampere, né? Aí você tem nanoampere, picoampere, que é tudo 10 elevado a menos 9, menos 12, ok? Mas esses são mais raros, mas pode acontecer sim. Tranquilo. Então, para eu medir a intensidade da corrente elétrica, quanto de fluxo de elétron está passando ali? Intensidade, o Izinho, de Q dividido por intervalo de tempo. Ok? A gente pode até fazer um exemplo aqui. Né? Desse exemplo, eu posso trabalhar o seguinte, né? Que intensidade de corrente elétrica, sei lá, vou te dar um valor de carga elétrica aqui. Carga elétrica é igual a 5 amperes. E o intervalo de tempo, vou colocar 2 segundos. Vamos fazer bem fácil aqui, só para conceituar mesmo. Então, logo, opa, isso aqui é K, né? C quer dizer não há. Então, eu te dei um valor de carga elétrica, que é 5 coulomb, e o intervalo de tempo de 2 segundos. Beleza. Qual que é a intensidade da corrente elétrica? I é igual a 5 dividido por 2, né? 5 dividido por 2, eu vou ter quanto? 2,5. I é igual a 2,5 coulomb por segundo, ou que é o que é correto, né? No sistema internacional, que todos os países em geral entendem, 2,5 ampere. Ok? Dizer é fácil. Professor, já que aqui é carga elétrica, tem como eu descobrir quanto de elétron está passando aqui? Quantos elétrons está passando em 2 segundos? Né? Porque a intensidade eu estou descobrindo em 1 segundo, que é a metade. Ok? Tem como eu descobrir? Tem. Porque vamos pensar comigo aqui, ó. Intensidade de corrente elétrica não é Q dividido por delta T? O que é Q? Carga elétrica. Carga elétrica não é igual a N vezes E. A gente viu lá no início, né, no estudo de eletrostática. Então, eu posso fazer isso aqui também. Ó. I é igual a N vezes E, dividido por delta T também. Posso fazer assim, ó. Né? O número de elétrons eu sei? Não. Né? O número do E eu tenho, que é a carga elétrica elementar. Só que eu te dei o valor de carga elétrica. Então, a gente já vai fazer assim, ó, para ficar melhor. Carga elétrica eu sei, que é 5. Né? N eu não sei, eu estou procurando o número de elétrons. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou coulomb. É isso mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí agora aqui, ó, eu passo o 1,6 dividindo, eu vou ter N, que é igual a 5 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto que dá esse resultado aí? Quanto que é 5 dividido por 1,6? N é igual. Quanto que dá? 5 dividido por 1,6, faz aí. 5 dividido por 1,6. Vamos.
Faz aí, Marcele, Gabriel. Quanto que dá? 3,125. Então, o resultado aqui, ó, N, 3,125 vezes 10 elevado a 19 positivo, viu? Por que é 19 positivo mesmo, professor? Porque eu passei o menos 19 para cima. Isso aqui é elétrons. Lembrando aqui, ó, que elétrons em 2 segundos. Em 2 segundos. Beleza? Eu peguei 5 Coulomb. Se eu quisesse pegar por 1 segundo, eu pegava 2,5. Eu fiz por 2 segundos. Então, cara, se a gente for imaginar bem aqui, ó, esse número é muito grande. Porque se a gente for falar de trilhão, trilhão, se eu não me engano, é elevado a 12. Milhão é 6, bilhão é 9, trilhão é elevado a 12. Aqui eu estou elevado a 19 positivo. Cara, é muito elétron, né? A 2 segundos você gera essa quantidade de intensidade de corrente elétrica. Então, aqui em geral, galera, é isso sobre corrente elétrica. Né? A gente entender que corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons numa certa região do condutor, né? Ele vai do polo negativo para o polo positivo, só que o que a gente vai adotar é o inverso. É como se fosse sair do polo positivo e ir para o negativo, que é o sentido convencional, que é o que acompanha o campo elétrico. O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo, o campo elétrico, ok? Mas o que realmente acontece são os elétrons saindo do negativo para o positivo, né? E para me calcular essa quantidade de elétrons que está passando ali, né, a intensidade de elétrons que está passando ali, eu vou jogar na fórmula. Intensidade é igual a Q dividido por ΔT. Né? Então, eu vou descobrir ali essa intensidade em Coulomb por segundo, que no sistema internacional a gente trabalha em ampere. Ok? Alguma outra pergunta aí? Próxima aula tem exercício, viu?